Só que o topo do ABV está ali, ó. Foi feito lá no dia 24, foi justamente esse ponto. Ou seja, a gente está muito perto desse último ponto do ABV, só que o ABV está bem baixo, né? Então, assim, essa alta, na minha opinião, ela ainda não é uma alta interessante. Ela só vai passar a ser uma alta interessante quando, de fato, esse OBV aqui, ele começar a vir aqui, ó, e romper essa região e ficar acima. Quando isso acontece, aí sim, eu vou ter aqui uma grande chance do mercado aqui ele começar a subir. Na verdade, ele já está subindo, mas de começar a subir de forma sustentável. Tá? Então, assim, essa alta que o Bitcoin está fazendo nesse exato momento, até o momento, a gente nem chegou perto do último topo aqui do ABV, está baixo desse topo do ABV. Então, na minha opinião, ainda fica um pé atrás sobre o Bitcoin. Então, enquanto não acontecer isso, a gente tiver o rompimento dessa região aqui e começar a trabalhar acima, a alta ainda não é sustentável, tá bom? Isso aqui acontece. E aí, galerinha, muito bom dia a todos, 11 horas e 5 minutos, 3 de 12 de 2024, vamos aí para mais uma análise de mercado direto, pode ser muita enrolação. Deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo, qualquer sugestão, crítica e elogio, pode deixar no comentário abaixo, beleza? Galera, você tem que deixar um likezinho aí, pelo amor de Deus, porque eu acabei de fazer esse vídeo, que eu vou falar tudo novamente, foi 35 minutos de vídeo, não sei que problema deu aqui no meu OBS aqui, não quis pausar, não quis interromper, ou seja, perdi a merda do vídeo. Enfim, vamos começar, eu vou tentar ser mais direto, porque eu já tenho que sair e acabou acontecendo isso tudo. Pois então, deixa aquele likezinho aí, né, para ajudar um pouquinho aí, né, pelo menos nessa, pelo amor de Deus. Vamos lá, galera, vamos ser direto aqui. Então, como vocês viram na última análise que a gente estava fazendo, eu estava falando justamente aqui de uma correção aqui no Bitcoin, né, acreditando aqui que na verdade eu estava com o pé atrás, a gente não sabia se ia de fato acontecer a correção, mas que a gente estava com o pé atrás porque a gente está aqui no último topo do ABV, o mercado ele tentou aqui no dia 29 de novembro tentar romper esse último topo, só que o ABV é muito baixo, então aqui a gente tem uma discrepância muito grande aqui de volume, né? Então a gente teve esse movimento aqui de alta e aqui também teve um movimento de alta, só que o ABV anda no lateral, ou seja, a gente não, né? Eu particularmente estava com o pé atrás do Bitcoin justamente por conta disso, né? Só que a gente estava perdendo a região dos 4,09, então isso me dava uma confiança para a gente vir buscar ali a região de 3,78, o que faria com que o Bitcoin, né, chegasse na marca dos 100 mil K, rompendo a região dos 100 mil K. Então a gente chegou numa mínima ali, ó, nesse dia aqui, dia 1º de dezembro, de mais ou menos ali 3,98. No dia 2, a gente chegou a bater 3,85, né? Agora a gente está retraindo tudo. Então, essa queda do Bitcoin é justamente por conta aqui do STT, pela dominância do STT. Ela está chegando a bater na região dos 4,09 novamente. O que não pode acontecer é o rompimento dessa região para a gente vir buscar regiões aqui, quem sabe, de 4,27, o que seria péssimo para o Bitcoin, que ele podia fazer uma correção um pouco mais salgada, né? Então, aqui nos 100 mil K, eu coloquei aqui hora do pânico, isso no finalzinho do vídeo eu vou explicar para vocês o porquê, mas para quem está me acompanhando sabe muito bem o porquê desse ponto ali, que é onde tem bastante liquidez, mas eu vou mostrar isso para vocês no Bookmap, tá? Não vou mostrar agora porque senão fica muito ruim aqui para ficar falando, aqui é muito pesado e aí dá BO, certo? Então, assim, é uma correção ainda, na minha opinião, saudável do Bitcoin, a gente está fazendo esse movimento aqui, eu vou até colocar esse último topo aqui do SDT, vou deixar ali no topo que antecedeu toda a queda, né? Então vai ficar nesse movimento aqui. Então a gente testou ali o nível de POC, que foi no dia 26, depois a gente testou ali, só que bem abaixo, no dia 28, e a gente veio cair nessa região. Então aqui a gente teve defesa dessa região de POC e o mercado ali querendo vir buscar 3,78 e não busca de jeito nenhum, cara. Tá difícil de passar dessa região ali, né? Então assim, correções para o Bitcoin, na minha opinião, é normal. Se eu conseguir colocar aqui uma expansão, eu tenho mais ou menos ali onde que o Bitcoin ele pode bater. Posso fazer aqui onda 1, onda 2, onda 3, ABC. E a gente tem praticamente ali o nível de POC, né? Como esse nível a ser alcançado. Então, para isso aqui de fato acontecer, a gente tem que ter ali uma correção, uma recuperação do SDT. Ou seja, o SDT rompendo a região dos 4,09, aí a gente tem aqui essa correção um pouco mais salgada no 90.038 a 87.712, que é praticamente aqui o nível, né, de 86, 286,28,
que é do canal, né? Que é do canal aqui da FiMate mesmo, né? E o preço médio, vocês podem ver que a gente está vindo buscar essa região, praticamente em cima, né? Desculpa. Na verdade, 86.282 é pela FiMate, 86.496.56 é a região de defense, né? Então, essas regiões são regiões importantes para serem alcançadas. Então, se o mercado ele, de fato corrigir mais, ele pode bater no nível de POC que está passando nessa região. Quem sabe romper esse último fundo, o que levaria a galera a vender nessa região aqui, desfazer, porque está rompendo o último fundo aqui, né? Então, isso aqui já chama bastante gente aqui. E aí o mercado ele pode fazer um movimento de alta. Eu falo que no fractalzão, isso aqui é um movimento de onda 1 ou 2 para poder fazer o 3. Eu vou já explicar isso para vocês com calma. Só que o que eu estava com o pé atrás no Bitcoin era justamente isso, né? A gente não rompendo aqui o OBV. Então, para o Bitcoin ele ficar de fato legal, então o mercado ele teria que, nesse momento aqui, já teria que estar rompendo o OBV. Se ele rompesse o OBV, aí dava mais certeza que a gente viria buscar a região de 100K, cara. Só que não é que aconteceu isso, né? O mercado ficou abaixo desse nível. Nesse exato momento aqui, a gente já está querendo romper a VW para baixo, o que não é muito interessante. O rompimento dessa barra aqui vai fazer a gente vir buscar esse último topo, né? E possivelmente essa região aqui dos 90 a 87.712,89, que seria uma correção normal do Bitcoin. Mas isso só vai ser realidade se de fato a gente romper hoje os 4,09. Se a gente não romper os 4,09, que está aqui nessa região aqui, possivelmente a gente vai começar a retomar para cima do 95, 466,37, e quem sabe dessa vez aqui buscar o 100K, né? Então tudo depende desse gráfico aqui, desse camarada. Atualmente está em 4,09 dominância, ele tem até 0,49, tá 0,4, ele tem até 0,9 ali. Rompimento daqui vai fazer com que o Bitcoin chegue aquelas regiões ali mais altas, e isso aí, não, aí sim seria viável essa correção aqui. O que eu estou falando para vocês o nível de POC está nessa região do SDT, o nível de POC do Bitcoin está nessa região. Então, para essa correção aqui do Bitcoin ela acontecer, para vir buscar essas regiões, ou quem sabe 87, o SDT ele tem que fazer o inverso, ele tem que romper a região dos 4,09 e buscar essa região aqui. Então, para esse movimento acontecer, esse movimento aqui precisa acontecer primeiro, tá? Não tem como esse movimento aqui acontecer primeiro e esse aqui depois, não. Esse aqui que manda. Se isso aqui acontece, esse movimento aqui acontece, tá bom? Então, a gente está em 4,05 de dominância, então a gente tem uma margem até 4,09. O rompimento do 4,09 pode fazer assim com que o STT ele tenha uma recuperação um pouquinho mais forte, fazendo com que o Bitcoin ele caia nessas regiões, tá? Então, esse é o nível de correção aqui do Bitcoin. Então, eu vou tirar aqui de um mosaico rapidamente aqui para a gente. Estou sendo bem direto, tentando ser bem direto, tá bom? O que eu falei para vocês sobre as ondas, deixa eu só tirar isso aqui rapidamente, diminuir, é justamente isso aqui, ó. Eu estou falando de fractal, tá, galera? Porque eu posso marcar isso aqui e a galera fala assim, ah, não, mas tem onda lá de baixo, não sei o que e tal. O que eu costumo marcar? A maior força que tem, né? Então, assim, eu tenho o quê? Deixa eu pegar aqui a ferramentinha. Então, eu tenho um período de lateralização. Isso aqui tudo foi uma lateralização do Bitcoin. Aqui eu tenho um nível de 50%, ou seja, que é uma POC invisível. Qual foi o movimento que antecedeu? O movimento que teve mais força foi justamente esse movimento. Esse movimento aqui foi o movimento que teve mais força depois de toda essa lateralização. Então, por isso, estou pegando esse fractal aqui, ó, colocando onda 1, aí aqui, quem sabe, nossa onda 2 aqui, né? E aí eu tenho a onda 3, a expansão da onda 3. Ah, mas por que tu não confere daqui e tal? Porque, como eu estou falando para vocês, aqui dentro é uma região de bastante liquidez. É uma região aqui de POC, que não tá, vocês não estão olhando aqui, mas aqui está passando uma POC nessa região. Então, eu pego o maior movimento, que foi esse aqui, como fosse um spike mesmo, para eu poder fazer essas projeções. Ah, mas se eu quiser contar onda daqui, você pode contar, não tem problema nenhum. Só que a minha contagem é um pouquinho diferente, porque eu deixo isso aqui muito evidente, tá? Então, se eu for levar só esse movimento, eu tenho aqui onda 1, onda 2, onda 3 aqui para cima. Se eu for projetar essa expansão, eu teria aqui na primeira onda, a segunda onda, vamos ver onde vai ser a terceira. Aí vamos dizer que a terceira vai no preço médio, então nos 86, eu teria uma expansão ali na região de 119 mil a 129 mil dólares, tá? Essa seria a região aí de correção dessa primeira onda, beleza? Então, assim, nada
né? Nada de novo aqui, como eu falei para vocês na última análise, a gente estava aqui eu estava com o pé atrás, não sei vocês, mas eu estava com o pé atrás do Bitcoin, justamente por conta desse padrão aqui, né, do OBV, o OBV aqui apresentando essa fraqueza aqui prévia, né, aqui, e por isso eu estava falando justamente que a gente poderia vir buscar esses movimentos aqui para poder fazer um movimento de alta, né? Então, esse movimento aqui é um movimento interessante. Então, a gente está perto da VW, então essa VW aqui, teoricamente, o mercado ele bate nessa região aqui e começa a subir, né? Teoricamente, porque aqui é a defesa dos plays, né? Aqui é o preço médio dessa galera. Então, teoricamente, a gente pensa isso, tá bom? No SDT, eu coloquei ali o último topo que antecedeu a queda, então o mercado ainda tem chance para vir buscar essa VW aqui que está muito perto, ou então esse movimento. Rompeu aqui para cima, meu amigo, aí eu já estou acima do nível de POC, aí o negócio já fica um pouquinho mais remoso, né? Aí fica um pouquinho complicado, galera. Aí já fica um pouquinho complicado. Vou pegar desse movimento aqui, já ver se mudou muita coisa, não, porque eu estou pegando lá de baixo, tá? Quando eu venho aqui no gráfico semanal, a gente consegue perceber o quê? No semanal, a gente teve um rompimento muito, cara, muito lindo, muito mesmo na cara aqui, né? Então, aqui pelos meados de novembro de 2021, a gente teve aquele pico de volume aqui. Depois disso, a gente veio buscar aqui no meados aqui de março, 4 de março. A gente veio buscar novamente e subiu. É isso que eu estou falando para vocês. Aí o mercado ele vem aqui, rompe essa região aqui, certo? Que aqui não foi na VW, né? Foi em cima dessa região aqui de LTA. E agora a gente rompeu essa LTA aqui com bastante força, bastante liquidez aqui, bastante desmanche aqui do SDT. Então, o que acontece? Nós temos aqui a região de canal de abertura, geralmente, que é o canal de referência que a gente chama aqui pela FiMate. Para quem sabe, eu uso o FiMate aqui para encontrar os alvos. E a gente tem aqui, na semana 4 aqui de novembro, né, que foi a maior concentração ali, né? Apesar desse spread ter sido mais alto aqui, mas o volume maior foi nesse menorzinho aqui. E aqui a gente tem os 50% que está nos 4,42, que ali seria o topo do topo ali para alcançar o STT. Se o STT ele rompe essa região aqui de 4,42, cara, aí já fica um pouco complicado aí para o Bitcoin. O Bitcoin pode ter correções ainda mais fortes ainda. Mais forte ainda. Porque aqui a gente estaria deixando uma região muito importante, que é essa região aqui de 11 de novembro, né? A maior concentração de volume. É o que eu sempre falo para vocês. Vocês pegam aqui esse movimento, fazem isso aqui e colocam 50%. Então, eu tenho margem, não estou falando que vai, mas tem margem para ir até os 50%, para poder fazer o movimento de queda. O que não pode é romper essa região e ficar acima dessa região. Aí, acima já é um pouquinho mais complicado, certo? Então, no semanal, a gente está bem aqui perto de um grande desmanche do SDT, né? Ainda continuo com aquela minha teoria, que eu sempre falei para vocês, né? Essa teoria aqui, ó, onda 1, aí subiria 1, 2, 3, 4, 5, onda 3, onda 4. Isso aqui seria importante aqui para mim acontecer. Isso aqui eu já estou falando muito tempo para vocês. Olha só, movimento de distribuição 50%. Tá? Então aqui a gente tem um movimento que aqui foi rápido, né? E temos esse movimento aqui para ser desenhado aqui no STT. Então vamos ver se a gente vai alcançar esse patamar de fato, né? Mas a gente tem que prestar bastante atenção aqui no STT, porque é esse camarada que vai falar para a gente aqui se o Bitcoin ele vai corrigir mais ou não. A princípio, os alvos são esse aqui, tá bom? A gente tem alvo ali de 90.038 a 87.712,99. Essas são as correções normais do Bitcoin, tá? Então, esse movimento aqui seria normal para mim. Aqui é uma região de compra para mim, para poder fazer um movimento de alta, certo? Então, vou comprar? Sim. Nessas regiões aqui, eu tendo a comprar mais, tá? Porque eu quero aumentar mais minha posição aqui. Então, isso aqui poderia ser uma colherzinha de chá para mim, para aumentar um pouco mais aqui a quantidade de Bitcoins que eu tenho, certo? Certo? Então, o SDT eu já falei, sobre esse aqui também já falei para vocês. A difference, no vídeo que eu fiz que deu bugzinho aí, na difference aqui, né, que é importante, que a gente está chegando perto dessa região, é sempre isso aqui na mesma, cara, né? Quando a gente bate em cima da difference, a gente tem a recuperação. Bateu aqui, temos a recuperação. Bateu aqui, temos a recuperação. Então, essa linha ainda não foi testada, né? Então, tanto essa linha aqui, ela é muito forte, porque ela foi dos plays que compraram no dia 6 de novembro de 2024. Então, aqui o mercado ele pode bater nessa região e pode subir, que seria uma boa, né?
Isso aqui, se tu for pegar, cara, esse nível aqui é de 2023. Olha lá. Você vai pegar aqui, ó, olha quantas vezes foi defendida. Esse camarada aqui, ó, 24 de outubro de 2023. Então, ele fez todo esse movimento. Onde ele veio testar aqui? Ele veio testar em 24 de janeiro, 23 de janeiro. Subiu. Aí ele veio testar novamente aqui, ó, no dia 5 de agosto, quando eu estava falando para vocês comprarem Bitcoin, que aqui era uma grande oportunidade porque não tinha nada nesse ciclo. Depois o mercado veio buscar novamente ele. 6 de setembro de 2024. E eu estava falando aqui, galera, que é hora de comprar Bitcoin. E aí eu peguei essa força aqui e marquei. Porque como a gente teve defesa, então teoricamente eu pensei que a defesa seria dessa galera aqui, da galera de 2023. Então eu marquei esse ponto. E olha, a gente veio buscar novamente. Dia 10 de outubro de 2024. O que eu falei para vocês? Que aqui era ponto de compra de Bitcoin. Cara, está tudo nos meus vídeos aí. Tá? Eu não estou falando só porque aconteceu, não. Isso aqui eu estava falando para vocês. Tá? E aí agora a gente tem um preço institucional aqui no dia 6 de novembro. E ainda não foi testado. Então pode ser que o mercado venha buscar essas regiões aqui perto. Então se o mercado chegar a vir buscar 90, 38, 87.12, isso aqui já vai estar mais perto dessa região. Então pode bater nessa região aqui e subir novamente. Ah, não é só bater nessa região aqui de comprar logo? Não, a gente tem que ver como é que está o preço, como é que está o volume nessas regiões, como é que está o preço aqui nessas regiões. Às vezes eu gosto de tirar isso daqui para ver o swing. Então eu venho aqui no indicador e eu tenho aqui esse indicador que eu gosto. Né? Então a gente consegue ver aqui, ó, os maiores volumes do swing. Então aqui a gente teve bastante compra nessa região. Aqui a oferta ainda não está tão grande, né? Então geralmente aqui eu gosto de ver. Então se o mercado ele chega e bate nessas regiões, aqui essas regiões, então o que eu quero ver aqui nesse indicador? Eu quero ver justamente, deixa eu botar aqui, ó. Eu quero ver justamente isso aqui, ó. Certo? Aí deixa eu pintar aqui para vocês aqui, vocês entenderem. Mas vocês estão entendendo. Vocês estão entendendo. Oxe, não tem como fazer aqui não? Tá, mas enfim. Aqui vermelho, tá bom? Aqui tudo vermelho, ó. Aqui, ó. Eu quero ver isso aqui. Por quê? Porque se eu olho esse movimento aqui, ele de fato, ele é um movimento que ele acontece. Então tem aqui onda 1, onda 2, onda 3. Quando chega nesse movimento aqui, eu tenho um alto volume aqui de compra, ou seja, tem muita gente vendendo ali e o mercado ele não rompe essas regiões, aqui eu tenho uma possível absorção. Então, quanto maior essa ondazinha aqui, né, maior essa onda aqui, e o mercado ele não rompe, ele começa a ficar parado, eu sei que está tendo nível de absorção. E aí, a chance de o mercado fazer isso é grande. Então, esse ponto aqui é um ponto muito interessante para mim, tá? E aí, eu sempre fico de olho nesse indicador aqui também, apesar que eu não mostro muito aquele para vocês, mas eu sempre uso, porque ele mede ali o swing de cada pernada, e esse aqui de baixo é de cada barra dessa. Então, uma coisa é diferente da outra, tá? Então, eu fico olhando. Certo? Vamos ver aqui como é que está nos ETFs. A gente não teve nada de interessante nos ETFs, não. Nos ETFs a gente teve, na verdade. Vamos botar aqui semanal. Olha só, a gente teve ali, dia 27, uma compra de 103,09 milhões. A gente teve aqui no dia 29 de novembro, 320,01 milhões. E no dia 2, que foi ontem, 353,67 milhões de dólares, né? Então a galera comprou na roda. Só ontem os clientes da BlackRock compraram 338,33 milhões. E no semanal, galera, a gente chegou ali a bater 3,38 bilhões de dólares nos ETFs. Então foi o maior que teve até agora, né? O maior que teve. O que tinha maior era de 2,22. Agora a gente passou, né? 3,38 ali nos 99,16. É isso que eu não entendo os clientes da Black, sabe? Porque a galera começa a comprar justamente em cima desses pontos aqui. Eu não consigo entender isso, né? Eu não consigo entender isso. Em vez de comprar isso tudo nesses pontos aqui que eu falei para vocês, né? Aqui, ó, dia 6, aqui no dia 5. Se tu for pegar aí nos ETFs, tu vai ver que no dia 5, no dia 6, só tá tendo desmancha, a galera com medo. Só que isso também é bom, né? Porque se tem muita oferta nessas regiões, como eu acabei de falar para vocês ali, não tem, o preço não passa dessa barreira, a gente tem o que a gente chama de absorção. E absorção significa dinheiro. E ali a gente consegue montar posições.
Então eu não consigo entender por que essa galera compra nessas regiões aqui em topo, né? Enfim, cara, enfim. Beleza? Galera, então, tudo certo aqui, tá bom? Fiz uma atualização bem rápida do que eu falei. Foi 30 e poucos minutos agora. Tomara que não dê problema aqui, porque se der agora não vai ter como gravar de novo. Mas, enfim, a correção do Bitcoin, na minha opinião, se acontecer, é normal. A gente está em um ponto muito interessante. Possivelmente está tendo muita briga aqui dos comprados para segurar esse preço nessa região, porque a gente está em cima de uma VW, que é um preço médio poderado pelo volume dos institucionais. E se o mercado, de fato, corrigir, e isso aqui vai acontecer se o STT ele romper a região ali de 4.09. Rompeu 4.09, é bem fácil que o mercado venha querer buscar regiões de 4.28, e a gente vai ver correções como essa, para chegar nesses níveis. E são níveis que eu vou comprar, particularmente. São níveis importantes para mim. Então, a briga, com certeza, nessas regiões aqui. Quando eu venho em liquidez, a gente não teve tanta... A gente não, nem teve, na verdade, né? A gente não teve tanta liquidação assim nessas regiões aqui. Mas, se isso aqui de fato acontecer, tu vai ver o tanto de liquidação que vai ter no Bitcoin, né? Primeiro, aqui eu tenho, né? Ó, se vier aqui, o que eu estou perdendo? Nível de POC, estou perdendo também uma região aqui de fundo. Então, a galera cai matando aqui. E logo aqui eu tenho preço médio dos comprados, né? Preço médio dos comprados. Então, essa galera aqui pode ser induzida a vender, porque está rompendo o topo, o fundo anterior. Aqui, aquele indicador lá pode fazer aquele volumão todo, a gente não perdendo aqui, então eu tenho uma grande oportunidade de fazer esse movimento de alta. Então, é isso que eu vou ficar acompanhando. Então, para o Bitcoin, de fato, vir romper aqui, vir buscar essas regiões aqui de POC, ou essa região, a gente tem que, de fato, perder aqui essas 4.09 para cima, tá? 4.06, se o SDT ali, ele tem 4.06 agora, se ele chegar ali no final do dia, ficar acima dos 4.19, cara, aí já é um pouquinho mais complicado aqui para vir buscar essas regiões. Aí vai fazer assim que o Bitcoin corrige. Se isso aqui de fato não acontecer, se o mercado aqui fechar abaixo dos 4.09, começar a vir para baixo, para tentar vir buscar 3.78, aí pode escrever aqui que o Bitcoin já está rompendo a região de 95 para vir ali buscar o tão sonhado 100K, que é onde tem bastante liquidez nessas regiões, certo? Dito isso, galera, então é só isso que eu quis passar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiz um resumão do que eu já tinha falado. Realmente, eu falei bastante coisa, mas não dá, porque eu tô atrasadão aqui para umas coisas que eu tenho que fazer agora, beleza? Mas, pô, deixa aquele likezinho aí, ajuda o canal, tá? Qualquer sugestão, crítica, elogio, pode deixar no comentário abaixo. E agora eu vou explicar o porquê que eu botei aqui a hora do pânico no 100K. Para quem tá me acompanhando sabe por que eu botei isso, né? Mas eu vou mostrar para vocês nesse exato momento aqui. Só um minutinho. Pronto, galera. Aqui a gente está vendo aqui o mapa de calor, né? O Bookmap aqui, nessas regiões. Então a gente está vendo aqui, vai ficar travando um pouquinho, porque realmente a gente está vendo aqui as regiões importantes, né? Onde tem bastante liquidez aqui, 93, a briga que está tendo agora. A gente tem uma score interessante aqui nos 93,701, né? Então, por isso essa dificuldade aqui do mercado, ele vir buscar essa região, né? De romper essa região lá. Se tu for dar uma olhada, vamos ver, ó, está tendo essa região aqui, é justamente a região que tem bastante volume, né? Então está tendo essa dificuldade de passar aqui. Mas o que eu quero mostrar para vocês, ó, ainda temos aqui no 93, tá aqui, fica renovando direto. O que eu quero mostrar para vocês é o porquê que eu botei lá no 100K, né? Então eu vou diminuir um pouquinho aqui, né? Vou diminuir um pouquinho aqui. 97. Vou baixar um pouco mais aqui. Já deu aqui a mensagem aqui de erro. Beleza. Vamos ver aqui, ó. Beleza. Então aqui a gente já consegue ver, ó, no 100K, galera. Por essa barreira toda aqui no 100K. Tá? Então aqui a gente tem algumas barreiras, mas o 100K pode ver que é a cor mais forte, a cor vermelha aqui, bem puxado mesmo. Então aqui é a região que tem mais liquidez aqui no Bitcoin. Então por isso essa dificuldade toda do mercado, deixa eu pegar aqui, do mercado todo chegar aqui nessas regiões aqui, ó. A gente tentou bater essa região, caiu, tentou novamente, só que a gente não tem volume suficiente para chegar lá, o mercado caiu, né? Então, por isso eu botei aqui, hora do pânico 100K, justamente por conta disso, tá, galera? Então, for reparar aqui, o 100K tem muita liquidez aqui para ser queimada, a gente não sabe se o mercado ele vai chegar a bater nessa região aqui e vai levar toda essa liquidez aqui para cima, ou vai bater nessa região aqui e cair um pouco mais forte. A gente realmente não sabe. Mas essa região aqui é interessante para a gente ser observado, que é justamente essa região aqui. Beleza? Galera, então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo.
E desde já, galera, pelo amor de Deus, deixa aquele likezinho aí, ajuda o canal, beleza? Foram 2 vídeos só em um dia só, né? Em um dia só apenas. Deu esse problema todo aqui com a minha plataforma, mas é isso aí. Vida que segue, tamo junto, vou treinar agora. Até mais. Boas operações a todos aí.